Saúde no ar. Informação na dose certa. Olá, muito bom dia para você que sintoniza o Saúde no Ar. Eu sou Ana Paula Lima e a partir de agora a gente segue aí trazendo informações e dicas para você cuidar bem de sua saúde. A saúde é o nosso melhor patrimônio, não abra mão desse direito de ter saúde, bem-estar e qualidade de vida. E no programa de hoje vamos falar sobre escoliose. Acesse e siga também nossas redes sociais. Você pode acompanhar a nossa programação pelo Twitter, é o www.twitter.com/saúde no ar. Pode também ver mais detalhes sobre nossa programação no Facebook, www.facebook.com/saúde no ar. Tem também, lá vai ter nossas publicações diárias, nossas notícias, tudo sobre o portal Saúde no Ar. Siga também o nosso Instagram, onde você encontra as fotos de nossos entrevistados e cartazes de evento aí na área da saúde. O endereço www.instagram/saúde no ar. Todos os conteúdos do Saúde no Ar você acompanha em nosso portal, que é o www.portalsaudenoar.com.br. Lá vai ter uma gama de informações na área da saúde. Com certeza você vai encontrar coisas importantes para você. Saúde no ar. Informação na dose certa. Olá! Através deste canal eu apresento para você uma solução diversificada e integrada de comunicação para a área da saúde. O projeto Saúde no Ar reúne em uma só proposta 7 soluções para que você possa divulgar as suas ideias e serviços. São 7 interfaces, um portal segmentado para a área da saúde, com colunas exclusivas e informações variadas sobre o universo da saúde. Neste portal, abrimos um link para rádio e TV web. Conteúdo exclusivo e original, com uma programação atraente e interativa. Conteúdos selecionados sobre saúde. Com a nossa equipe, você também pode ter uma TV ou rádio exclusiva. Produzida em formato de mídia indoor, exibidas através de um circuito interno, áudio e visual, mantendo um canal direto de comunicação com o seu cliente. A sua sala de espera pode ficar bem mais atraente e informativa. O Saúde no Ar é, portanto, uma solução para entreter seus clientes e divulgar seus serviços. Levamos sua marca para um canal aberto, um programa de rádio e uma emissora comercial e com grande alcance. Olá para você que sintoniza o Saúde no Ar, a sua dose diária de informação para uma vida melhor. Eu sou Patrícia Tosta, a partir de agora estamos juntos trazendo informações, orientações, dicas para que você possa cuidar melhor do seu maior patrimônio, a sua saúde. O seu produto chegando a um público não imaginado. Atraído por uma comunicação simples, clara e impactante. Mídias digitais indoor, com uma programação desenvolvida por profissionais treinados para melhor te servir. Através destes canais, divulgamos informações atualizadas e relevantes na área da saúde e apresentamos a sua marca em um contexto de promoção da saúde e busca da qualidade de vida. Informação, utilidade pública, com divulgação de uma agenda positiva da saúde. Esse é o nosso diferencial, já que entendemos que saúde não é só ausência de doença, mas um estado completo de bem-estar físico, mental e espiritual. Conheça o nosso projeto e nos permita mostrar o que de melhor você tem a oferecer. Acesse o nosso site www.portalsaudenoar.com.br ou mande um e-mail para produção@portalsaudenoar.com.br. Siga também as nossas redes sociais. A solução que você buscava para uma comunicação efetiva da sua empresa, entidade ou serviço. Não esqueça, se é saúde, saúde no ar. Saúde no ar. Informação na dose certa.
escoliose é considerada um desvio anormal da coluna, que muitas vezes, com a correria do dia a dia e o estresse em alta, poucas pessoas percebem que estão aí com um problema. Ela causa alterações nos ombros, no quadril e nas costas, muitas vezes sem um quadro de dor aparente aí, olha. Essa deformidade em curva da coluna vertebral tem cura e pode ser evitada quando não é congênita. Para falar sobre o assunto, estamos aqui com o Djalma Amorim. Ele é médico, ortopedista e cirurgião de coluna. Bem-vindo, doutor Djalma, aqui ao nosso programa. Conversando com especialista. Olá, bom dia. Eu queria que o senhor começasse falando, então, sobre o que caracteriza a escoliose, quais são os tipos mais frequentes. Tá. A escoliose é uma deformidade vertebral, tá? Antigamente acreditava-se que a escoliose era apenas um desvio lateral. Com o avanço da medicina, identificou que ela é um desvio também rotacional. Então, ela ocorre em qualquer faixa etária, numa criança que pode sair de 0 até 14, 15, 16 anos. A diferença é o momento que a família consegue identificar, observar essa deformidade. Normalmente, quem observa a deformidade é o vizinho, é a tia, é a prima, porque normalmente a família não está atenta a esse desvio. O importante é que a família, identificando qualquer tipo de desvio, ela deve procurar um médico ortopedista com especialização em cirurgia da coluna para que identifique quantos graus ela tem de angulação e com isso possa tratar da melhor forma possível. Certo. Eu queria que o senhor falasse também se existe uma faixa etária onde ela é mais comum, se ela atinge mais as crianças, mais os idosos. Isso. Normalmente a escoliose ela é dividida por faixa etária. As escolioses de 0 a 4 anos, 3 anos, 4 anos, você tem a infantil. De 4 a 9 anos, você tem a juvenil. E acima de 10 anos, você tem a escoliose do adolescente. Normalmente, as curvas de 0 a 3, 4 anos, que é infantil, 85% da escoliose, ela tem remissão dessa deformidade. Ou seja, a criança vai melhorar da deformidade. Quanto mais velho identificado e quanto mais próximo na criança, porque a escoliose é mais comum no sexo feminino. E normalmente a menarca, que é aquela primeira menstruação da criança, é um momento que você tem um estímulo maior de crescimento da escoliose. A literatura demonstra que às vezes 6 meses antes, ou até 6 meses depois, ou até 1 ano após a primeira menstruação, você tem um pico de crescimento da deformidade. Então é um momento que você tem um estirão. E com isso você pode ter uma possibilidade de um aumento do grau dessa angulação da escoliose e com possibilidade de cirurgia. Certo. Então, a gente está conversando hoje aqui no nosso quadro, conversando com um especialista, com o doutor Djalma Amorim. Ele é médico, ortopedista, cirurgião aí da coluna. A gente está debatendo escoliose. Você que quiser participar da nossa programação, pode ligar. O nosso número é 33287666. Pode mandar sua mensagem também pelo WhatsApp. Já tem ouvinte participando. O número 9681-3998. Também pode mandar sua dúvida pelo e-mail produção@portalsaudenoar.com.br. Djalma, eu queria que você também falasse sobre qual a causa da escoliose. Assim. Você falou sobre as faixas etárias. São diferentes causas aí de acordo com as faixas etárias? Existem alguns tipos de escoliose, né? Nós temos a escoliose idiopática. A idiopática é uma deformidade que não tem uma causa específica. Nós temos um exemplo, uma escoliose congênita, que você tem uma malformação na vértebra. Você pode ter também uma escoliose neuromuscular, que normalmente ocorre com uma doença de base. Uma criança que teve mielite transversa, uma criança que teve poliomielite. Também tem um exemplo, a escoliose por neurofibromatose, que é uma criança que tem a neurofibromatose, que é uma doença que compromete tanto a parte musculoesquelética como nervosa. Uma criança que tem manchas de café com leite, alterações de visão, cardiológicas. Então, assim, a escoliose tem várias causas. A mais comum no nosso dia a dia é a escoliose idiopática. É uma escoliose que a gente não ainda se identificou qual a causa real dessa escoliose. Ela pode ser genética, pode ser por malformação, do ponto de vista esquelético, mas a gente não sabe exatamente o que ela significa.
A grande maioria das escolioses são idiopáticas, então isso ajuda do ponto de vista da correção da curva, então ela é menos grave do ponto de vista da evolução em relação a outros tipos de escoliose patológica. Tem alguma maneira, alguma forma de prevenir esses desvios da coluna? Tem alguma maneira aí da pessoa, não sei, de repente um jeito de sentar? O que é que a gente deve estar atento no dia a dia para evitar esses problemas? Tá, eu acho que o mais importante é um teste bem simples que chama teste de Adams, que é um teste que qualquer pessoa pode fazer na sua casa, na sua escola, no seu trabalho, com qualquer filho. É você pegar a criança, ficar de frente, né, a criança de costas para você, e você pede que essa criança toque com a ponta do dedo no pé, sem dobrar o joelho. Se você observar que o seu filho, sobrinho ou vizinho teve uma deformidade, imediatamente procure um médico, para que ele possa identificar precocemente esse desvio e possa tratar da melhor forma possível, evitando com isso uma progressão da curva e com risco de cirurgia. A escoliose tem tratamento, sim. Normalmente a escoliose ela vai de 0 a 20 graus, a gente não faz nada, a gente faz apenas acompanhamento ambulatorial. Nas escolioses de 20 a 40 graus, 45 graus, ela necessita do uso do colete, tá? E acima de 45, 50 graus, você pode pensar no tratamento cirúrgico. O importante é o quê? Quanto mais rápido identificar a escoliose, mais rápido você tem como corrigir e evitar a progressão dessa curva. Com isso, no final, a criança não precisa fazer o tratamento cirúrgico. Nossa ouvinte, ela é Floriceia, ela fala que tem 46 anos, que precisa de cuidar da mãe, aí acredito também que existe um esforço, ela diz que a mãe é acamada, e diz que sente também muitas dores aí no pescoço, na perna, e não tem tempo para fazer fisioterapia. Tem como uma outra maneira de tentar tratar, o que é que ela deve estar atenta aí nesse cuidado com a mãe para evitar problemas de coluna, evitar um problema como a escoliose? Bom, eu acho que o mais importante nesse caso é ela tentar identificar o problema. Ela deve procurar um médico ortopedista, entra lá no site da Sociedade Brasileira de Ortopedia. Depois você, com esse nome desse profissional, com especialização em cirurgia da coluna, também pela Sociedade Brasileira de Cirurgia da Coluna, lá está no site, qualquer dúvida que você tenha, investigar. Qual é o motivo dessa alteração? Será que realmente esses sintomas de cervicalgia, esses sintomas de lombalgia estão sendo ocasionados por essa diminuição de espaço? Hoje em dia, com o advento do uso do computador em excesso, com o advento do uso do celular devido ao aplicativo WhatsApp, e com falta de ergonomia, as pessoas estão evoluindo com muitas dores do ponto de vista miofaciais, que a gente chama de síndrome dolorosa miofacial. Com isso, você pode estar tentando relacionar a sua dor a uma patologia vertebral e não tem relação com isso. Ser muito mais um quadro de dor muscular por falta de ergonomia, por falta de postura. É fundamental, após a identificação da patologia e do motivo da dor, que ela trate. A fisioterapia é um tratamento que tem tido excelentes resultados do ponto de vista da fisioterapia convencional. Também o RPG é um tratamento excelente e hoje em dia, como atividade física, você pode realizar o Pilates. Certo, nossos ouvintes aqui já estão participando pelo WhatsApp. Antes, uma dúvida, aí o senhor falou, né, que o uso da tecnologia, aí a gente passa muito tempo no computador, no celular agora, tem uma postura, uma inclinação do pescoço, aí às vezes a pessoa não tem uma preocupação em como essa coluna vai estar, né, o posicionamento correto da coluna, e aí a gente acaba que não tem como evitar isso, né, a gente usa mesmo diariamente computador, WhatsApp, celular e tudo isso. O que a gente deve estar atento no nosso dia a dia para evitar que o uso desses aparelhos cause problemas na nossa coluna? Bom, o mais importante chama-se ergonomia. É você saber, se está sentado numa mesa no computador, é importante que essa mesa esteja na altura do seu cotovelo, que a sua cadeira tenha apoio no braço. Se você fica com os pés, não consegue tocar no chão, você bote um apoio no chão para que você possa pisar. Que você tenha uma angulação de 90 graus, joelho, coxa, quadril. Então, sim, a ergonomia é que vai fazer o diferencial no seu tratamento. Além disso, se você faz uma atividade, a gente está aqui, você passa às vezes o dia todo fazendo entrevista, trabalhando, fazendo sua atividade. O que é que você precisa? Fortalecer musculatura. Então é fundamental uma atividade física com fortalecimento de musculatura abdominal e musculatura lombar.
Portanto, se você tem uma atividade que não contribui com sua ergonomia, então você precisa ter uma musculatura forte para que você suporte a sobrecarga no seu dia de trabalho. O ouvinte Airan pergunta se a escoliose aí pode ser hereditária. Pode, doutor? Pode sim. Uma das causas da escoliose é a doença genética hereditária. Pode ser. A causa mais comum da escoliose é a escoliose idiopática, como eu falei, e que a gente não consegue definir exatamente qual é a causa da escoliose. O que acontece? Às vezes você atende no consultório uma criança com deformidade vertebral. Você vai fazer um exame que chama de raio-x panorâmico, que é um raio-x que vai visualizar toda a coluna, tanto a cervical, dorsal, lombar e sacro. Chegando esse exame, você vai fazer a medição. Chama método de Kolbe, a medição do ângulo da deformidade. Com isso, você vai poder identificar se essa criança tem uma hemivértebra, que foi o caso da outra ouvinte, Isabel, que relatou que ela tinha uma vértebra pela metade. Com isso, você tem um crescimento apenas de um lado e faz a deformidade. Se ela tem uma doença, uma mielite, se ela tem uma doença neuromuscular, se ela tem um polimielite. E aí você vai tentar identificar qual é a causa daquela escoliose. Quando você não consegue identificar nenhuma causa, você chama de escoliose idiopática. Que ela não tem uma causa definida. E com isso, você vai fazer a investigação de angulação. Quantos graus tem? Então, se você atende uma criança de 12 anos que ainda não tem uma maturação óssea, uma maturidade óssea, e você tem uma angulação de 35 graus, 30 graus, o que é que você vai fazer? Você vai utilizar um colete. Essa criança vai utilizar um colete. O colete tem o objetivo de evitar a progressão da curva. O colete ele não vai corrigir a curva, mas vai evitar que essa criança tenha uma progressão, que essa angulação aumente e que possa, no futuro, possibilitar o tratamento cirúrgico. Então, esse é o objetivo do colete. Então, como eu falei, quanto mais cedo a identificação do problema da deformidade escoliótica, o tratamento é melhor para o médico, para a criança, para o adolescente, e com isso, menor risco de tratamento cirúrgico. Djalma, eu queria também saber de você, em quais casos aí a escoliose é indicada e precisa ser indicada, de ter a indicação de cirurgia, né? Em quais casos é recomendada a cirurgia, se é um procedimento simples ou não, se a pessoa que vai fazer essa cirurgia tem que se preocupar muito, enfim, quando a cirurgia é recomendada e aí... Ok. Normalmente a gente faz a cirurgia em deformidades maior do que 40 graus ou em outras deformidades menores, mas que você tem uma curva de crescimento muito acelerado. Então, se você tem uma criança com angulação de 25, 30 graus, mas que ela evolui com mais de 1 grau mês, então existe a possibilidade de tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico é arriscado sim, tá? A gente não pode deixar de relembrar e de citar à família os riscos de uma cirurgia. O que a gente tenta fazer? A gente tenta se cercar para diminuir o menor risco. Ponto 1. Fazer um exame adequado, fazer ressonância da coluna, tanto dorsal como lombar, afastando qualquer patologia intramedular e intracanal. Depois disso, procurar uma unidade hospitalar que dê suporte, um suporte multidisciplinar, que você tenha uma equipe de pediatria, uma UTI pediátrica, que você tenha uma ressonância, uma tomografia. Depois você tem que fazer uma coisa chamada, a gente chama para cirurgia um potencial somatosensitivo, tá? Que é um estímulo que você faz no momento que vai passando o parafuso. E com isso você tem certeza de que aquele parafuso que você está passando não está próximo de nervo. A grande questão é que quando você faz uma correção da escoliose dorsal, ainda tem medula. Então, com medula existe risco de paraplegia. Ou seja, a criança pode perder movimento das pernas. O que é que a gente faz? A gente se cerca de todos os lados para que evite. Graças a Deus eu nunca tive nenhum caso na minha vida. Que bom. A gente está conversando com o doutor Djalma Amorim, ele é médico, ortopedista e cirurgião da coluna, está tirando aqui as nossas dúvidas sobre problemas na coluna, principalmente quando o problema se refere à escoliose. Eu queria, Djalma, que você também falasse um pouquinho sobre os cuidados que a gente tem que ter no dia a dia com a coluna, né? A gente às vezes não tem um cuidado no sentar, o dormir também interfere. Quais os cuidados a gente tem que ter para evitar problemas, evitar dor, enfim, ter um cuidado aí mais redobrado com que nos mantém vivos e rodando o dia todo? Eu acho que o cuidado começa logo quando a gente vai dormir. Não vamos nem falar em acordar, vamos começar primeiro pelo dormir.
É fundamental que você tenha um colchão ortopédico com uma densidade compatível com seu peso e altura. Depois de adquirido o colchão, o posicionamento de você dormir. É ideal que você durma de lado, com o travesseiro na cabeça, no espaço entre a cabeça e a cama, e um travesseiro fino entre as pernas. Quando você acorda, é ideal que você levante de lado, não levante como que na hora que você está atrasado, que tocou o despertador correndo, levanta de qualquer jeito. Não, não é dessa forma que você deve levantar. Essa é a forma de você levantar correndo, meu Deus, corre, que está na hora de ir embora para o trabalho. Isso você termina sobrecarregando sua coluna. Então você deve levantar de lado, tentar fazer um alongamento já no acordar. Depois disso, você deve ter postura no seu trabalho, como sentar, como você levantar. Não fique muito tempo no computador, 2, 3, 4 horas. Aquelas senhoras que estão nos ouvindo, que gostam de fazer o seu tricô, gostam de fazer sua peça artesanal, não fique o dia todo que costura sentado numa máquina ou sentado numa cadeira. É fundamental que você fique 1h30 levante, que você alongue, que você cuide da sua coluna. Associado a isso, faça uma atividade física regular com fortalecimento muscular. Se você tiver um cuidado no dormir, se você tiver uma ergonomia no seu dia a dia de trabalho e você fizer uma atividade física com fortalecimento muscular, com certeza você vai ter um dia a dia melhor, você vai ter uma qualidade de vida melhor e menos dor. É importante também estar atento ao seu corpo, né? Porque como o senhor pontuou aí logo no começo da sua fala, de que nem sempre, quando a dor chega, ela já é um indicativo grave. Às vezes a gente já tem um problema antes de sentir a dor. Perfeito. E nem sempre, às vezes, a dor é um sinônimo de problema. Algumas vezes nós atendemos pacientes no consultório com muita dor em coluna, ou dorsalgia ali próximo da escápula, que antigamente se chamava de pá. E nós realizamos uma radiografia, não identifica nenhuma alteração. Fazemos uma ressonância, também não identificamos. E o paciente pergunta, poxa, eu não tenho nada em exame nenhum e tenho tanta dor, por que eu tenho dor? Por quê? Porque você tem contratura muscular, você tem uma síndrome miofacial, com dor, como eu falei, muscular. E isso é muito mais comum no dia a dia. Ou seja, 30% a 40% de pacientes que não têm dor, quando você realiza uma ressonância, tem hérnia. Ou seja, hérnia não é sinônimo de dor. As pessoas precisam desmistificar essa questão de hérnia. Então, a gente atende no consultório um paciente que chega, o que você está sentindo? Eu estou sentindo, eu tenho hérnia. Não, você não tem hérnia, você tem dor. Após um exame físico adequado e uma história bem colhida, você vai tentar relacionar no exame de imagem se aquele paciente justifica a sua dor com a hérnia ou não identificada. E aí você vai dizer, realmente a sua dor é ocasionada pela hérnia ou não tem nenhuma relação. Então, quando você tiver uma indicação de tratamento cirúrgico para uma hérnia, realmente busque um profissional qualificado para saber se essa indicação é pertinente. Certo. Só para fechar, eu queria que você falasse aí onde procurar serviços para tratar a coluna, se tem algum lugar que o senhor indica aí para os pacientes que às vezes estão sofrendo com algum problema, estão enfrentando algum problema desse tipo, onde procurar atendimento? Tá. Pelo Sistema Único de Saúde em Salvador, você tem o Hospital Santa Isabel, que fica ali em Nazaré. Você também tem o Hospital das Clínicas. É interessante que as pessoas que moram no interior tentem conseguir uma regulação pela sua unidade da sua cidade, tá? Porque hoje, com a municipalização da saúde, normalmente o atendimento direto ocorre apenas para moradores da cidade de Salvador. Então, você precisa procurar o seu assistente social, você precisa procurar a sua cidade para que ela seja regulada para o atendimento nessas unidades hospitalares que eu falei. Então, o bicho é privado, você tem várias instituições em Salvador que lhe dão totalmente capacidade, qualidade no atendimento e resolução do problema. Eu queria agradecer a presença de você aqui, sua presença aqui no Saúde no Ar, Djalma Amorim, médico ortopedista e cirurgião da coluna, tirou nossas dúvidas aqui sobre problemas aí ligados à coluna, à escoliose, e foi um prazer estar com você aqui durante essa hora. Até o próximo Saúde no Ar, um beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado. Saúde no Ar. Informação na dose certa.